E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir como sempre o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer uma lista de ações para vocês. Eu vou trazer uma lista de 10 empresas que nos últimos 12 meses tiveram os maiores prejuízos líquidos da Bolsa de Valores, das empresas listadas. Lembrando que não vai se tratar de uma recomendação de venda e nem de compra, é apenas um vídeo informativo. E cuidado com essas ações que dão prejuízo atrás de prejuízo, geralmente é um sinal alerta para você ficar longe desse tipo de empresa. Existem prejuízos passageiros e existem prejuízos que vão se manter ao longo do tempo. Você tem que saber identificar se aquele momento de dificuldade é apenas passageiro ou se vai durar mais tempo, para ter cuidado, ainda mais no momento onde as empresas estão bastante endividadas e os juros altos. A gente tem que ter cuidado e evitar estar posicionado em ações que podem falir. E a 10ª empresa que a gente vai falar que teve o maior prejuízo nos últimos 12 meses é na Azul Linhas Aéreas, a Azul 4, que teve um prejuízo de mais de 1,6 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Para quem não sabe, a Azul negocia com patrimônio líquido negativo, ou seja, o risco aumenta muito mais, é uma das empresas mais endividadas da Bolsa de Valores, por ser do setor aéreo, que é um dos piores setores para se investir. Até no momento onde a economia vai bem, esse setor vai mal. Imagine situações com o juro alto há bastante tempo, fazendo com que suas ações, além de despencar de preço, também aumenta as chances da empresa poder falir em algum momento, como aconteceu com outras diversas empresas do setor aéreo. A Gol entrou em recuperação judicial e nada impede a Azul de entrar também nos próximos tempos. Então, muito cuidado com empresas de setores complicados, como o setor de aviação. Se a gente for olhar o histórico desse setor, a gente vê que praticamente todas as empresas desse setor desapareceram ao longo do tempo. A que está aguentando mais tempo é a Gol Linhas Aéreas, mas que recentemente, nesse ano, entrou em recuperação judicial e caiu mais de 60% em pouquíssimos dias. E a próxima empresa que a gente vai falar que está com prejuízos muito grandes é a Casas Bahia, BHIA3, que por acaso está nas suas mínimas históricas na cotação também, ou seja, realmente a cotação segue o lucro das empresas. Algumas empresas podem cair mesmo dando lucro, só que quando a empresa dá prejuízo, é certeza, é batata que a empresa vai despencar. E as Casas Bahia é uma das empresas de varejo que está tendo maior dificuldade para sobreviver, ainda mais com a notícia recente de entrar em recuperação extrajudicial, fazendo com que a empresa faça grupamento atrás de grupamento, e aí já sabe, né? A cotação só despenca quando acontecem esses grupamentos. O bom é quando a empresa faz o desdobramento das ações, e é sinal que a empresa está valorizando, mas em momentos onde a empresa está despencando, ela vai fazendo grupamento atrás de grupamento para não virar uma penny stock e sair da Bolsa de Valores. Então, como a empresa não dá resultados suficientes para a cotação subir, eles são obrigados a fazer esse grupamento, dando mais espaço para mais queda. Então, fique longe desse tipo de ação que faz grupamento atrás de grupamento. São poucas ações que sobrevivem quando começa a fazer esse movimento. Geralmente são empresas que estão numa situação realmente quase que a dívida impagável. E Casas Bahia, muitas pessoas investiram no oba-oba, muitos investiram quando ainda era via, tempos atrás. Ainda mais porque a empresa caiu bastante e depois subiu muito quando a pandemia estava mostrando sinais de melhora. Então muitos estão presos desde aquele tempo. Pessoas que começaram a comprar quando a empresa ainda estava lá em cima. Eu lembro que a ação chegou até os R$20, depois começou a cair muito. Caiu dos 20 para os R$6. Muitos diziam naquela época ainda que era o fundo do poço. Começaram a investir cada vez mais, aumentar posição e baixar PM, o chamado de preço médio, onde as pessoas vão baixando cada vez o preço médio, concentrando cada vez mais em ativos ruins, e a gente já sabe o que aconteceu. A cotação despencou tanto que, em termos proporcionais, o que era 20 anos atrás, 2020, virou mais de R$400 para hoje a empresa custar menos de R$5. Então, uma empresa que caiu dos 400 para os 4 e pouco,
é um sinal que está passando por dificuldades, não é mesmo? E a oitava ação que está dando muito prejuízo nos últimos meses é a Alpargatas, a Alpa 3 e a Alpa 4, dando prejuízo de mais de 1,8 bilhões de reais nos últimos 12 meses. A Alpargatas sempre foi uma empresa que muitas pessoas gostavam de investir. Ela está nas suas cotações muito perto das mínimas, digamos assim, mas ela ainda teve uma recuperação nos últimos tempos. Só que também é uma das empresas que, quando os juros começou a subir, a empresa despencou, como a grande maioria das empresas sensíveis a juros. A empresa é muito mais queridinha do mercado do que as outras ações dessa lista. Porém, isso não desfaz o fato que seus resultados estão vindo muito ruins e que a empresa pode ter espaço para cair mais no futuro. Por mais que a empresa seja uma das mais antigas da Bolsa e uma das empresas que mais deu resultado ao longo do tempo, nada impede de uma ação sumir só porque é antiga. Muitas empresas faliram depois de anos de existência. A gente está vendo empresas que estão declarando recuperação judicial, empresas que já têm muitos anos de existência. Então essa história de que porque a empresa é antiga, as chances de sobreviver aumentam, pode ser verdade, só que não é uma regra muito certeira, digamos assim. O IRB, por exemplo, era queridinho do mercado até 2020, depois foi descoberto toda aquela fraude, ninguém mais quer saber de IRB, mesmo com a empresa dando resultados. Portanto, a gente nunca pode ter certeza absoluta que um negócio não pode desaparecer, porque todo negócio pode desaparecer se tiver problemas na administração e resultados negativos. Então, muito cuidado com o seu investimento. Não é porque a empresa é queridinha do mercado que ela vai sobreviver. Muito cuidado. Obviamente que as chances aumentam quando a empresa é bem administrada, mas não é uma regra certeira. E a sétima ação que mais deu prejuízo nos últimos 12 meses, a sétima empresa é o Pão de Açúcar, o Picar 3, com prejuízo de mais de 2,89 bilhões nos últimos 12 meses. O Picar 3, sem dúvida nenhuma, é uma das ações que mais caíram nos últimos meses e anos. É uma das empresas que mais dividiu de preço nesses últimos tempos. Porém, muitas pessoas do mercado gostam da empresa e estão investindo na empresa. Será que a empresa vai recuperar? Se ela se recuperar, eu sei que a alta vai ser muito forte. Mas com esses resultados negativos, nós investidores ficamos sempre com o pé atrás. A gente costuma esperar a empresa mostrar sinais de recuperação, já que a gente não está por dentro do que está acontecendo na empresa. A gente que reles mortal, investidor, pequeno investidor, pessoa física, a única coisa que a gente pode fazer é esperar resultados e investir em empresas bem administradas com resultados sólidos. Esse é o máximo que a gente pode fazer. Então, até que a empresa está indo mal, é melhor a gente ter uma certa cautela nos investimentos. Melhor escolher empresas baratas que estão dando lucro e pagando dividendos. E a sexta ação, a sexta empresa que mais deu prejuízo é a Paranapanema, PEMAN 3, com um prejuízo de mais de 3,16 bilhões de reais. Quem não se lembra em 2018, 2019, por aí, quando o Luiz Barsi falou que estava investindo na PEMAN 3, nos vídeos do Primo Rico, muitas pessoas abriram o olho, olharam, o investidor é um bilionário, ele deve saber o que está fazendo. Mas poucos sabem que a carteira do Barsi é tão grande que qualquer dinheiro que ele coloca numa empresa já vai ter um impacto grande na empresa. Então, um pequeno aporte do Barsi na PEMAN já tornou ele um dos maiores acionistas da empresa. Só que isso não representa quase nada do seu portfólio de ações. Já do portfólio de quem copiou ele, muitos colocaram muito dinheiro na PEMAN 3, na esperança de ser um investimento que desse frutos muito rápido. E a única coisa que os investidores conseguiram foram prejuízos atrás de prejuízo. Desde 2009 a empresa já caiu muito, mas muitos por cento. E desde lá a empresa não mostrou um único sinal de recuperação nos resultados. É uma empresa com patrimônio negativo, uma das maiores dívidas da Bolsa, e também uma empresa que dá prejuízo atrás de prejuízo, já está patinando há muito tempo,
mesmo sendo uma das únicas empresas, a empresa líder do setor de cobre. E a quinta ação que tem o maior prejuízo nos últimos 12 meses, com um prejuízo de 3,58 bilhões de reais, é a BRF, a BR Foods, que subiu bastante nos últimos tempos. É uma das poucas ações da Bolsa de Valores do índice Ibovespa que apresentou resultados positivos nos últimos tempos. Isso porque ela deu uma certa melhorada nos seus resultados. Mas isso não diminuiu o fato de que ela é uma empresa que vem apresentando resultados ruins há muitos e muitos anos. Otávio Magalhães Eguepar, um dos fundos que eu mais gosto de acompanhar, já foi um investidor. O Zeca da Tarpo também teve uma posição relevante na BR Foods há anos atrás, na época que a empresa era muito bem administrada. Mas de um tempo para cá, de uns anos para cá, a empresa só despencou, apresentando uma queda muito, mas muito forte. Então, depois da empresa cair tanto, era natural que em algum momento ela ia apresentar alguma alta. Mas não significa que a empresa está recuperada ou que a empresa é uma boa empresa para investir agora. A empresa havia caído muito, então essas empresas que caem muito, quando recuperam um pouco os seus resultados, já sobem bastante. Mas a empresa apresenta resultados muito ruins. Para apresentar um prejuízo tão grande nos últimos 12 meses, é sinal que a empresa não está tão bem assim. E a quarta empresa com o maior prejuízo líquido nos últimos 12 meses é a Braskem, a BRKM5, com prejuízo de mais de 5 bilhões de reais. A Braskem é uma empresa muito polêmica. Muitas pessoas, em momentos bons da economia, investem na Braskem, porque é uma empresa resiliente, digamos assim. Só que ela é uma empresa que há muitos e muitos anos apresenta prejuízos, é uma empresa, digamos assim, problemática. A gente vê que em momentos bons, onde a matéria-prima sobe, a empresa apresenta resultados muito fortes e uma alta muito grande. Mas quando o momento está ruim, não está tão interessante, os juros estão altos, a matéria-prima não está num preço muito favorável, a empresa apresenta resultados ruins. Ela não é uma empresa muito bem administrada. A gente tem que esperar o momento certo para investir na empresa. Ela é uma empresa que tem timing de investimento. Enfim, cuidado com esse tipo de empresa. Agora vamos para a terceira empresa com maior prejuízo, que é a Light, a LIGT3, uma empresa em recuperação judicial devido à sua dívida gigantesca. A empresa basicamente trabalha não para o acionista, mas para os credores. A empresa tem um prejuízo nos últimos 12 meses de mais de 5,2 bilhões de reais. Ou seja, todo o resultado que a empresa tem, sendo uma empresa que tem um lucro, uma receita interessante por ser uma empresa elétrica, vai tudo para pagar despesas. Fora que não é uma empresa bem administrada, uma empresa que já tem um histórico de má administração já faz muitos anos. Então, muito cuidado com empresas desse tipo, ainda mais agora empresa entrando em recuperação judicial. Estatísticas indicam que pouquíssimas empresas saem vivas da recuperação judicial ou uma situação melhor do que antes. A maioria desaparece ou volta totalmente esfrangalhada. E a segunda ação com maior prejuízo nos últimos 12 meses é a Marfrig, com prejuízo de mais de 5,40 bilhões de reais. Essa é outra empresa muito endividada, com resultados muito ruins. Muito cuidado, você que gosta de se aventurar nesse tipo de ação. A maioria delas caiu muito e vai continuar caindo. E é campeã, a empresa que mais tem pessoas físicas investidas, mais ou menos, e que já tirou o dinheiro de muita gente e pode ainda ter potencial para tirar mais ainda, é a Oi BR3, com prejuízo nos últimos 12 meses de mais de 22 bilhões de reais. É isso mesmo que eu falei. Um prejuízo gigantesco, uma empresa com patrimônio líquido negativo e que está cada vez mais desaparecendo do mapa. É uma empresa que eu não sei como ainda não faliu. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe o like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva.
Muito obrigado, até o próximo vídeo do canal.